Mudando o Visível e Moldando o Invisível por Charles Capps. Olhando para o invisível, as coisas vistas tornaram-se tão reais para algumas pessoas que elas se esqueceram do invisível. Vivemos em um mundo natural. Convivemos tanto com o mundo físico dia após dia, até que o reino invisível até parece real. Somos quase tentados a acreditar que não existe. Mas Paulo disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:17. 18. Essas palavras quase nos levam a pensar que o apóstolo Paulo perdeu o juízo quando disse: não olhe para as coisas que se veem. Como no mundo você pode olhar para algo que não pode ver? Paulo está falando sobre princípios invisíveis, os princípios da palavra de Deus, que são na verdade lei espiritual, forças espirituais que não são vistas. Essas são forças eternas que sempre funcionam quando você as coloca em movimento. Observe o que o apóstolo Paulo disse: pois nossa leve aflição, que dura apenas um momento, opera em nós um peso de glória muito maior e eterno, enquanto não olhamos para as coisas que são vistas. Em outras palavras, se você está olhando apenas para coisas visíveis, coisas naturais, então a aflição não irá operar um peso excessivo de glória em você. Ela irá funcionar apenas enquanto você estiver olhando para coisas que não são vistas. Você deve mudar para o reino da lei espiritual e começar a olhar para as coisas que não são vistas com os olhos naturais. Você olha para as coisas que não são vistas com os olhos do Espírito, os olhos da fé. Observe que Paulo não disse: toda aflição produzirá um peso muito superior de glória. Ele disse que isso aconteceria apenas enquanto você estivesse olhando para coisas invisíveis. Faça a si mesmo a pergunta: quais são as coisas que não são vistas? Se você está com problemas financeiros e o extrato bancário sai em tinta vermelha, então o que não se vê é o saldo da caderneta ou sua necessidade sendo atendida. O que se vê é a falta. Paulo disse que a pressão trabalhará para você com um peso eterno de glória, se você olhar para as coisas que não são vistas. Na verdade, é olhar para o invisível que traz a glória, não a pressão da aflição. Isso está de acordo com o que ele disse em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Em outras palavras, tire sua mente do problema e comece a pensar nas coisas que não são vistas, as coisas que você deseja, as coisas que não vê com os olhos físicos. Você deve aprender a ver a resposta com os olhos da fé. A palavra temporal significa sujeito a mudanças. As coisas que você está vendo com o olho físico natural estão sempre sujeitas a mudanças por meio da lei espiritual. Muitas vezes o que vemos com nossos olhos físicos não está de acordo com a palavra de Deus, as promessas de Deus. O sistema do mundo molda as coisas visíveis ao nosso redor. Elas parecem ser muito reais e são reais, mas a palavra de Deus diz que elas estão sujeitas a mudanças. A palavra de Deus é a força que estabelece a imagem das coisas invisíveis. Não devemos permitir que as circunstâncias e os cuidados da vida criem imagens dentro de nós. Pegue a palavra de Deus e transforme as coisas que são vistas, as coisas que você não deseja, em coisas que você deseja. Neste livro, quero mostrar como mudar aquilo que é visível e dar forma ao invisível. Suposições erradas. Palavras produzem imagens dentro de nós, mas às vezes obtemos essas imagens fazendo suposições erradas. Deixe-me lhe dar um exemplo. Durante uma certa reunião, o Senhor estava lidando comigo a respeito de ensinar sobre o assunto de suposições erradas que produzem imagens falsas. Uma noite depois do culto, o homem que me levou ao motel asterisco estava dirigindo um Grand Prix cinza. Asterisco nota do tradutor. O motel tem um conceito bastante diferente nos Estados Unidos do que é comumente conhecido no Brasil.
Os motéis na América do Norte são um tipo de acomodação. Uma alternativa mais barata, que fica na beira da estrada. Um pouco semelhantes às pousadas no Brasil. Na manhã seguinte, quando veio me buscar, ele saiu antes de mim para levar minhas malas ao carro. Disse-me que estava estacionado à esquerda. Saí e olhei para a esquerda. Vendo um carro parecido com o dele, comecei a andar em sua direção. Eu ouvi alguém buzinar para mim, mas quando me virei, vi um Cadillac dourado. Procurando pelo Grand Prix eu entrei. O homem tocou a buzina novamente. Finalmente, quando ele recuou e tocou a buzina novamente, olhei para ver quem estava no Cadillac. Era meu homem. Tive uma imagem dele sentado em um Grand Prix. Porque estava procurando um Grand Prix, senti falta dele. O carro esteve bem na minha frente o tempo todo, mas eu não prestei atenção nele. Eu apenas passei direto por ele. Porque não moldamos o invisível dentro de nós, sentimos falta disso. Nós passamos por ele, deixamos ir. Às vezes, Deus coloca isso diante de nós. Mas como nunca moldamos a imagem do invisível dentro de nós, continuamos empurrando para fora do caminho, procurando por outra coisa. Estamos tão envolvidos com o que é visível que deixamos de ver o que não é visto. Criando as imagens certas, precisamos reconhecer uma coisa: é a palavra de Deus que estabelecerá a imagem do invisível dentro de nós. Não devemos permitir que as circunstâncias ou os cuidados desta vida criem imagens dentro de nós. O que a palavra diz deve criar a imagem. Deixe-me parafrasear o que Paulo disse em 2 Coríntios 4:18. Se você não se livrar dessa imagem de olhar para aquilo que é visível, e produzir outra imagem dentro de você, então as aflições da vida não trabalharão em você um peso eterno de glória, mas elas trabalharão, se você estiver olhando para as coisas invisíveis. Devemos tomar a palavra de Deus e mudar as coisas visíveis, coisas que não desejamos, nas coisas que desejamos. Alguém disse: posso ver claramente minha situação financeira. Posso ver claramente a tinta vermelha em meu extrato bancário. Essas são coisas que você pode ver. O excesso de peso eterno de glória será colocado em prática olhando para o invisível. Observe, não é a aflição que traz glória, mas a concentração no invisível. O invisível vem do mundo espiritual. As forças espirituais são liberadas pela palavra de Deus sendo falada. As coisas invisíveis são moldadas pela palavra de Deus. Por exemplo, a palavra diz: dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Lucas 6:38. Aquele que semeia com abundância também ceifará. 2 Coríntios 9:6. Meu Deus há de suprir todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Você pode não ver essas coisas agora com seus olhos físicos, mas elas são muito reais. Elas são moldadas pela palavra de Deus e pela sua confissão. Quando você olha ao redor, vê falta, mas a palavra de Deus diz: dai, e será dado. Aquele que semeia com abundância também ceifará. Você muda a visão com a palavra de Deus. Você molda o invisível chamando coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:17. Capítulo 2. A fé é invisível. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. 1 Coríntios 1:27,28. Veja a mesma passagem na versão ampliada. Pois Deus selecionou, escolheu deliberadamente o que no mundo é tolo para envergonhar os sábios, e o que o mundo chama de fracos para envergonhar os fortes. E Deus também selecionou, escolheu deliberadamente o que no mundo é humilde e insignificante, e marcado e tratado com desprezo, mesmo as coisas que nada são, para que ele pudesse depor e reduzir a nada as coisas que são. Deus escolheu coisas que não são para reduzir a nada as que são. Ele está
simplesmente falando sobre coisas não reveladas aos sentidos físicos. Hebreus 11:1 nos diz: a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência de coisas que não se veem. Versão King James. A fé é a substância, a matéria-prima. Uma tradução diz que fé é dar substância às coisas que se esperam, ao que você deseja e ao que ainda não se manifestou aos sentidos físicos. Fé é a substância que Deus usou para criar o universo, e Ele transportou essa fé com suas palavras. Deus usou suas palavras como recipientes para transportar sua fé ao vasto nada, às trevas. Ele disse: haja luz. Gênesis 1:3. E houve luz. Quando não havia nada além de trevas, Deus pegou a luz da palavra e trouxe à existência falando. Ele pegou o que não era e reduziu a nada o que era. Em Gênesis 1:26-27, somos informados de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, o homem é capaz de pegar as coisas que não são e reduzir a nada as que são. Ele é capaz de pegar coisas que não são reveladas aos sentidos físicos e aniquilar as coisas que são reveladas aos sentidos físicos. A fé é a substância das coisas, mas você não pode ver a fé. A fé é uma força espiritual. Você não pode ver minha fé. Por exemplo, e se minha esposa e eu entrássemos em nosso avião para viajar, mas depois de olhar pela janela, decidíssemos que não poderíamos ir porque não vimos nenhuma elevação nas asas? Ou o que aconteceria se, depois de colocar o avião a 112 km/h na pista, eu desligasse os motores por não ver o ar saindo pela janela? Essa forma de pensar é burra, não é? Você não pode ver a sustentação em uma asa. Uma sustentação é uma força invisível produzida pelo ar invisível que flui sobre a asa. Você não pode ver o ar. Você não pode sentir ou ouvir. Então não deve haver nenhum ar. Certo? Errado. Deus escolheu as coisas invisíveis para anular as visíveis. Quando você percebe que essas leis funcionam e começa a aplicá-las, você pode substituir outras leis. A lei de impulso e sustentação irá substituir a lei da gravidade. A lei de impulso e sustentação não elimina a lei da gravidade. A gravidade ainda está funcionando, mas estamos pegando as coisas que não são vistas e fazendo com que as coisas que são vistas se tornem nada. Um avião pode ser visto. Você pode ver, tocar e sentir. Se você mordesse, você poderia sentir o gosto. Naturalmente, o avião é pesado demais para voar. Pesa cerca de 2 toneladas quando está vazio. Mas por causa da lei da sustentação, ele pode voar. Durante anos, os homens não sabiam nada sobre essa lei. Mas quando você entende essas leis e as coloca em ação, então uma lei tem que dar lugar a outra. Coisas que não são vistas aniquilam as coisas que são vistas, e meu avião voa como um pássaro, até 31.000 pés. Você não substitui uma lei por outra violando as leis de Deus. Primeiro, você precisa descobrir como elas funcionam. Então você coopera com elas. Operar de acordo com as leis de Deus faz com que você seja capaz de moldar coisas que não parecem ser, o invisível, em uma situação viável. Capítulo 3 Mudando o visível. Um excelente exemplo de mudar o visível e moldar o invisível é mostrado na vida de Abraão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:16-17 Observe, Deus e Abraão que estão chamando coisas que não são como se fossem. Deus disse: eu te constituí pai de muitas nações. Abraão não teve um filho naquela época, mas a Bíblia diz que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. V 22. É assim que você começa a mudar o visível e a moldar o invisível. Abraão chamou as coisas que não eram manifestas no reino natural como se fossem, até que o fossem. Abraão foi o homem que contra a esperança creu em esperança,
para que se tornasse o pai de muitas nações, conforme o que foi falado. V 18. Ele tinha 99 anos e sua esposa 90, mas ele não era fraco na fé. V 19. Ele não considerou nada que contradissesse o que Deus havia falado. Vamos observar o que Deus fez para realizar o que ele disse. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Gênesis 17, 5,15. Deus prometeu a Abraão algo que era absolutamente impossível no natural. Abraão era muito velho, Sara era muito velha, e Deus não viola suas leis. Então Deus mudou seus nomes. Abraão significa pai das nações, e Sara significa mãe das nações. Toda vez que Sara colocava a cabeça para fora da porta da tenda e chamava Abraão, ele não ouvia Abraão, ele ouvia pai de nações. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Rom 10:17. Deus mudou o visível e moldou o invisível para Abraão e Sara usando suas próprias vozes. Quando Abraão disse: meu nome é Abraão, ele estava dizendo: eu sou o pai de nações. Cada vez que Abraão dizia Sara, ela não ouvia Sara, ela ouvia mãe de nações. Cada vez que dizia: meu nome é Sara, ela dizia: meu nome é mãe de nações. Ela estava mudando o visível e moldando o invisível com sua própria voz. A maneira de Deus mudar o visível e estabelecer o invisível é com palavras. Palavras produzem imagens em seu espírito e em sua mente. A Bíblia diz que Sara recebeu fé para conceber uma semente. Ela fez isso ouvindo a palavra de Deus para si mesma. Quando alguém dizia Abraão ou Sara, eles estavam dizendo: assim diz o Senhor. Deus disse: eu te constituí, tempo passado, pai de muitas nações. A palavra diz que Abraão creu em Deus e passou a chamar coisas que não eram como se fossem. É assim que você começa a moldar o invisível. A fé sempre vê. Abraão não viu com seus olhos físicos que ele era o pai de muitas nações. Quando falo sobre moldar o invisível, não estou falando sobre algo que não é visto em seu espírito. Você pode ver as coisas em seu espírito e também com o olho natural. Às vezes as pessoas dizem: aquele sujeito simplesmente tinha uma fé cega. Mas não existe fé cega. A fé sempre vê. A fé sempre sabe. Você não vê essas coisas com os olhos naturais, mas as percebe em seu espírito ao discernir a palavra de Deus pelo Espírito de Deus dentro de você. Abraão chamou as coisas que não eram manifestas na esfera natural, como se já fossem manifestas na esfera natural, até que fossem manifestas na esfera natural. E a palavra diz que Deus fez a mesma coisa, chamou coisas que não eram como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. V 18. Observe. De acordo com o que lhe fora dito, Abraão creu em esperança quando não havia esperança. Abraão poderia ter dito: aqui estou eu, 99 anos. Meu 100º aniversário não está longe, e minha esposa tem 90 anos. Ele poderia ter começado a olhar para o que era visível e dito: ah, não, isso nunca poderia acontecer, isso nunca vai acontecer, isso não deve ter sido Deus falando comigo, era apenas a minha carne. Não pode ter sido sua carne, porque a mente carnal não pensa dessa forma. Abraão creu em esperança quando não havia esperança. Abraão não considerou seu próprio corpo e, não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. V 19. Se você quiser mudar o que é visto, a primeira coisa que você precisa fazer é não considerar. Não considere o que você pode ver como eterno. Não considere o que você pode ver como estabelecido, porque a palavra de Deus diz que coisas que são vistas são temporais. Elas estão sujeitas a mudanças pela palavra de Deus e sua fé. Abraão creu em Deus, e não sendo fraco na fé, ele não considerou seu próprio corpo agora morto, quando ele tinha cerca de 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara.
Ele derrubou imaginações e os levou à obediência à palavra de Deus. Às vezes, você tem que lançar fora sua imaginação. 2 Cor 10:5. O diabo usará sua imaginação se você permitir. Vários anos atrás, minha filha Annette saiu tarde da noite. Enquanto estava deitado na cama, comecei a pensar. Imediatamente, o negativo começou a se formar em minha mente. O inimigo, através de minha mente carnal, disse: ela sofreu um acidente. Houve uma grande chuva. Ela correu para uma vala e se virou. Você a viu viva pela última vez. Quando essas ideias surgiram, tive uma visão mental. Viu carro sair da estrada e virar em uma vala d'água. Então eu vi a água subir por cima do carro. Essa é a maneira do diabo vir como um anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Eu disse: não, em nome de Jesus, isso não está em concordância com a palavra de Deus. Meus filhos são ensinados pelo Senhor, e grande é a paz dos meus filhos. Is 54:13. Mais ou menos nessa. Ora, ouvi a porta bater quando ela entrou. Você deve derrubar toda a imaginação e levá-la à obediência à palavra de Deus. Renove sua mente para se livrar do que é visível, ou do que parece ser. Você deve ter sua mente e espírito tão programados com a palavra de Deus que rejeite tudo que o diabo tem a oferecer. Seu espírito gritará: rejeite, rejeite. Não está de acordo com a palavra de Deus. Então você começa a moldar o invisível pela palavra de Deus. Alguém disse: por que devemos andar derrotados e em desespero quando a palavra de Deus foi falada? Deus já se pronunciou sobre o assunto. O problema é que alguns não sabem o que ele disse, e isso permite que o diabo tire vantagem deles. Vemos em Romanos 4:20, 22 que Abraão não considerava nada exceto o que Deus disse. Ele não duvidou da promessa de Deus por causa da incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, e estando totalmente persuadido de que o que Deus havia prometido também era capaz de cumprir e, portanto, foi imputado a ele como justiça. Versão King James. A palavra justiça significa posição correta. A fé de Abraão foi considerada ou imputada a ele por estar de acordo com Deus. Alguns podem dizer: não entendo. Não tenho nenhum problema em crer em Deus para finanças, mas tenho dificuldade em crer nele para cura, ou vice-versa. O mesmo problema pode existir em outras áreas. Quando você tem sua mente renovada pela palavra de Deus sobre prosperidade, e percebe que é a vontade de Deus que você prospere, então você pode operar nessa fé. Mas você não pode crer além daquilo que tem conhecimento. Você tem que se alinhar com a palavra de Deus nas outras áreas também. Se você foi ensinado que a cura acabou com os apóstolos, e que Deus não faz mais milagres, então você está inibido nessa área. Você não está de acordo com Deus a respeito de milagres. Você pode estar bem com Deus, pode ir para o céu, mas em uma ou mais áreas pode não estar na posição certa. Não é imputado a você por estar correto porque está crendo errado. Você está falando errado e pensando errado, porque foi ensinado errado. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Rom 10:17. Molde o invisível. Suas palavras estão moldando o invisível, diariamente. É por isso que Deus disse a Josué: este livro da lei, a palavra de Deus, não se aparte da tua boca. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazeres conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e terás bom êxito. Josué 1:8, versão King James. A palavra meditar é interessante. Meditar significa murmurar, falar consigo mesmo. Em outras palavras, é dizer: ao confessar o que Deus diz sobre a sua situação, você tornará próspero o seu caminho e agirá com sabedoria em todos os assuntos da vida. Quem faria o caminho de Josué próspero? Josué. Como? Moldando o invisível com as palavras de sua boca. A espada de Davi estava em sua boca. O capítulo 17 de 1 Samuel descreve o encontro de Davi com Golias, o gigante enviado pelos filisteus para derrotar os homens de Israel. Davi saiu para
onde a batalha deveria ser, mas ninguém estava lutando. Estavam todos com medo. Ele disse: "Não há uma causa?" Este não era um homem de guerra, ele era um menino pastor, mas tinha aprendido a mudar o visível e a moldar o invisível. Quando viu o gigante, ele disse: "Eu irei lutar contra ele." Quem é este filisteu incircunciso? Quem ele pensa que é para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele simplesmente se encheu com a palavra de Deus, até que não conseguiu ver nada além de sucesso. Para Davi, aquele gigante era derrota indo a algum lugar para acontecer, porque ele estava desafiando os exércitos do Deus vivo. 5 vezes antes de Davi fazer qualquer coisa, ele disse o que faria com o gigante. O que ele estava fazendo? Ele estava moldando o invisível. Ele poderia ter dito: "Rapaz, olha como aquele cara é grande. Basta um golpe com a espada e estarei em 2 pedaços." Ele poderia ter pensado sobre todos os "e se?" Você já teve um caso grave de "e se?" E se não funcionar? Davi não entendeu o que aconteceria. Ele apenas falou o que estava de acordo com a palavra de Deus. Ele estava moldando o invisível. A única espada que tinha era a que estava em sua boca, a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Capítulo 4. Feche a sua boca às vezes se você vai mudar o que é visível para o que não é visto, você tem que calar a boca. Veja Zacarias, por exemplo. Deus enviou o anjo Gabriel para falar com ele. Gabriel disse: "Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem porás o nome de João." Lucas 1:13. Zacarias e Isabel estavam orando por isso. Mas quando Deus enviou o anjo com a mensagem de que suas orações seriam respondidas, Zacarias disse: "Como posso saber se você está dizendo a verdade? Dê-me um sinal." V18, parafraseado. Gabriel provavelmente pensou: se não fecharmos a boca desse cara, não vai funcionar. Imagine Zacarias indo para Isabel. Ele poderia ter dito: "Um cara que parecia ser um anjo apareceu para mim e disse que se chamava Gabriel. Mas ele disse algumas coisas estranhas, e eu simplesmente não sei. E se isso ele não foi de Deus?" Eles teriam pensado sobre isso, falado sobre isso, despertado a incredulidade, e o nascimento de seu filho nunca teria acontecido. Deus pressionou o anjo para fechar a boca de Zacarias. Gabriel disse: "Tudo bem, vou lhe dar um sinal. Com este sinal, você saberá que isso acontecerá." Não só isso, mas ele também estava garantindo que aconteceria. Você ficará mudo e não será capaz de falar até que aconteça. Aqui você vê a sabedoria de Deus. Deus disse: "Pegarei as coisas que não são e aniquilarei as que são." Palavras que não são faladas são muito mais poderosas do que palavras faladas em incredulidade. Guarde os segredos de Deus. 10 anos atrás, o Espírito de Deus me revelou algumas coisas que estão acontecendo comigo agora, mas não contei a ninguém sobre isso. Quando Deus revela algumas coisas a você, Ele não pretende que você diga a todos. Se você fizer isso, eles provavelmente tentarão convencê-lo do contrário. A revelação de José, Gênesis, começando com o capítulo 37, descreve o que aconteceu a José, quando ele revelou um segredo que Deus lhe havia contado. O diabo descobriu sobre isso e tentou impedir que acontecesse. Mas apesar de tudo que o diabo podia fazer, José não largou a palavra de Deus. José moldou as coisas invisíveis pela palavra de Deus dentro dele. Deus mostrou a José que ele estaria acima de seu povo. Eles se curvariam a ele. Ele estaria em uma posição de autoridade. Seus irmãos o jogaram em um poço, mas ele ainda manteve a visão. Não parecia bom lá embaixo com sapos e poças d'água, mas ele ainda tinha a palavra de Deus. Seus irmãos o venderam para o Egito, onde seu senhor o acusou falsamente e o colocou na prisão. Mas em todos os lugares que colocaram José, ele acabou sendo o executor de tudo que foi feito. Mesmo tendo sido vendido para o Egito, Faraó o promoveu no reino porque ele tinha o favor de Deus. Ele era um homem da palavra. Alguém pode dizer: sim, foi incrível como Deus conduziu José por todas aquelas provações.
testes e problemas para levá-lo à posição em que ele teve autoridade. Deus não teve que usar o diabo para colocar José em uma posição de autoridade. A palavra dele era capaz de fazer isso. Mas José contou o segredo de Deus. Deus revelou algo a ele que não devia compartilhar com outras pessoas. Apesar de tudo, porém, José manteve a palavra de Deus em primeiro lugar. Ele mudou o visível e moldou o invisível pela palavra de Deus que lhe fora revelada. Algumas coisas são melhores quando não ditas. Deus não pretende que digamos tudo o que ele nos revela. Eu vi algumas coisas em meu espírito que Deus me mostrou e que nem mesmo contei para minha esposa. Então o diabo não sabe sobre isso. Quando eu oro sobre isso, oro no espírito. O diabo certamente gostaria de saber o que é, porque tentaria evitar. Ele não sabe e eu não vou contar a ele, embora pudesse inconscientemente por meio da oração. Às vezes, você dá ao diabo informações valiosas quando ora. Deixe-me lhe dar um exemplo. Um cara desce a rua. De repente, 2 bandidos saltam, enfiam uma arma em suas costelas e dizem: "Passa o dinheiro." Ele é um homem de oração. A oração é boa para tudo, certo? O homem joga as mãos para o alto e diz: "Oh meu Deus, não deixes que encontrem aquela nota de $100 que coloquei no meu sapato." Que idiotice! Essa não é a maneira de moldar as coisas. Vai deixar as coisas fora de forma. Às vezes, o silêncio é mais importante do que a oração. Capítulo 5. Tempo para falar. Tempo para ficar em silêncio. A palavra do Senhor foi falada. A palavra de Deus foi divulgada. A palavra de Deus é a autoridade final em qualquer assunto. Para mudar as coisas visíveis, às vezes você precisa colocar a boca em movimento. Outras vezes, se você vai mudar o que é visível, terá que praticar o vocabulário do silêncio. Isso é especialmente verdadeiro em situações em que Satanás vem contra você com tanta força que você não consegue dizer coisas positivas ou que estão de acordo com a palavra de Deus. A pressão está forte, a circunstância é selvagem, e tudo que se levanta dentro de você é contra o que Deus diz. Você sabe que se disser qualquer coisa será negativo, então não diga nada. Fique quieto diante de Deus porque a palavra dele já foi falada. Você já confessou isso por semanas, mas agora é hora de ficar quieto. Jairo é um bom exemplo de como ficar quieto depois de confessar pela fé. Capítulo 5 de Marcos, versículos 22 e 23. Jairo veio a Jesus em nome de sua filha. Eis que vem um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e quando ele o viu, caiu a seus pés e rogou-lhe muito, dizendo: "Minha filhinha está à beira da morte. Rogo-te que venha e impõe-lhe as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá." Versão King James. Palavras de fé. Jairo disse: "E ela viverá." Essas são as palavras dele cheias de fé. Ele está construindo uma imagem de fé moldando o invisível. Ele colocou a lei da fé em ação com suas palavras de fé. Siga Jesus. Nos versículos 24 e 27. Conforme ele vai à casa de Jairo e veja como funcionava. E foi com ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. A imagem de estar na pior. Observe o que foi dito sobre esta mulher, depois de gastar tudo o que tinha, indicando que ela pode ter sido rica em uma época, e sofrer muitas coisas. Ela não melhorou nada, mas piorou. Sem dúvida, essa mulher tinha dentro de si uma imagem de estar na pior. Muitos cristãos formaram dentro de si uma imagem de estar na pior. Eles nunca se veem melhorando. Nunca se veem tendo mais do que tiveram por causa de experiências anteriores. Talvez tenham permitido que o medo se infiltrasse e fizesse com que as circunstâncias fossem como são. Às vezes, é apenas uma decisão errada que eles tomaram que trouxe os problemas. Então o diabo diz: esses problemas estão acontecendo porque Deus está ensinando algo a você.
Quando acreditaram nele, eles receberam aquela imagem de estar na pior, como sendo de Deus o Pai. Então eles não podem orar com fé. Essa imagem os manteve em cativeiro por anos, porque foram enganados pelo maligno. Todo aquele tempo, Deus em sua misericórdia teria adorado curá-los ou libertá-los, se tivessem liberado a fé na libertação de Deus. Mudança de imagem sem dúvida, aquela imagem de estar na pior, se apoderou da mulher no capítulo 5 de Marcos. Observe o que mudou essa imagem de estar na pior, em uma imagem de fé, quando ela ouviu falar de Jesus. V 27. O que ela ouviu sobre Jesus? Sem dúvida, ela ouviu as palavras que Jesus havia falado. Ele tocava nas pessoas e dizia: seja curado, seja limpo, vá e seja curado de seu flagelo. Ela ouviu dizer que essas pessoas foram curadas instantaneamente. Provavelmente ela ouviu o que Jesus disse sobre a doença e a opressão do maligno. Lucas 13:12. Tenho certeza de que ela ouviu falar da aliança. Sabemos que ela ouviu falar de Jesus. Jesus era a palavra de Deus. Quando ela ouviu sobre Jesus, ela ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Palavras produzem imagens. Quando ela ouviu essas coisas, elas produziram fé dentro dela. As palavras começaram a mudar sua imagem. Então ela começou a mudar o visível e a moldar o invisível. Como ela fez isso? Com suas palavras. A Bíblia ampliada diz: ela dizia: se eu apenas tocar em suas vestes, minha saúde será restaurada. Começou a descer o caminho até onde Jesus estava e dizia: se eu puder apenas tocar em suas vestes, serei curada. Se eu puder apenas tocar em suas vestes, minha saúde será restaurada. Eu serei. Em seguida, sua cabeça religiosa gritou: quando você será curada e sua saúde restaurada? Você não parece melhor. Você irá para o túmulo sem nunca ter melhorado. Quando você vai melhorar? Ela pensou sobre isso por 1 minuto e então disse em voz alta: quando eu tocar em suas vestes, serei curada. É aí que serei curada. Ela estabeleceu um ponto de contato para liberar sua fé. Então ela começou o processo de construção de uma imagem de fé em seu espírito. Lembre-se de que a Bíblia ampliada diz. Ela ficava dizendo. Ela não parou de dizer. Não deixe a palavra sair da sua boca. Medite nisso dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Então, ela decidiu se livrar dessa imagem de estar na pior, construindo uma imagem de saúde, vida e força. Ela fez isso falando palavras cheias de fé. Deus criou este universo falando palavras cheias de fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:3 que ele moldou os mundos pela palavra de Deus. Palavras cheias de fé moldaram este mundo. A palavra de Deus também moldará o seu mundo, se você começar a falá-la continuamente. Essa mulher começou a criar uma imagem de fé em si mesma, dizendo: quando eu tocar em suas vestes, isso acontecerá. Ela estava mudando o visível e moldando o invisível. Quando tocou nas vestes dele, imediatamente a fonte de seu sangue secou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquele flagelo. V 29. A última coisa que aconteceu foi que ela sentiu em seu corpo que estava curada. Às vezes, queremos que isso seja o primeiro. Dizemos: se eu sentir, eu acreditarei. Se eu vir, eu acreditarei. Não é assim que funciona. Notícias ruins. Lembre-se, Jairo estava com Jesus e a multidão. Eles estavam a caminho da casa de Jairo quando tudo isso aconteceu. O versículo 35 descreve o que aconteceu a seguir. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Aqui está a oportunidade de Jairo de deixar que as palavras que ele falou se afastem e que o medo venha. Mas ele já construiu uma imagem de fé em si mesmo, falando essas coisas com fé. A fé do silêncio e Jesus.
tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. V 36. Agora veja o que Jairo disse: nenhuma coisa, nenhuma palavra. Deus tomará as coisas que não são e reduzirá a nada as que são. Lá estava Jairo. Sua filhinha estava morta. Mas Jesus disse: Não tenha medo. Apenas creia. A fé é a substância das coisas que se esperam ou se desejam. A fé é a matéria-prima espiritual, da qual as coisas que você deseja são feitas. O medo é a força oposta da fé. É a substância de coisas não desejadas. Se você tem medo, aquilo que não deseja acontecerá. Jairo não disse nada. Nesse ponto, ele pegou coisas que não disse e reduziu a nada as coisas que foram ditas. A palavra de fé já havia sido falada, ela viverá. Jesus entrou naquela situação. E lá estava a garotinha, morta. Todos os parentes estavam lá, chorando e lamentando, e ele expulsou todos eles. Vovó, vovô, tia Maria, tio João, todos eles. Ouça as palavras de Jesus. Ela não está morta. Ela está dormindo. V 39, parafraseado. Agora espere um minuto. Ela está morta. Mas Jesus disse que ela não está. Isso soa como uma mentira. Mas as palavras de Jairo e seu silêncio não permitiriam a morte. As más notícias foram destruídas pelo silêncio. Jesus está falando e agindo de acordo com os princípios do reino. Precisamos entender isso se quisermos operar no mesmo nível de fé. Ele está falando coisas que não são e falando como se fossem. O que Jesus está fazendo? Ele não está tentando convencê-los de que ela está viva. Isso seria uma mentira porque, naturalmente falando, ela está morta. Ele está efetuando algo com o que está dizendo. Ele é altamente desenvolvido no tipo de fé de Deus. É aqui que algumas pessoas estão perdendo. Elas dizem: comecei a dizer certas coisas e nada aconteceu. Eu disse isso 4 ou 5 dias e não aconteceu. Elas não são desenvolvidas nisso. Continue dizendo. Continue falando. Você está moldando o invisível. Não vem durante a noite. É um processo, um modo de vida. A primeira coisa que suas palavras estão fazendo é fazer com que a fé venha. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Você realmente não vai efetuar muitas coisas até que a fé venha. Falar palavras constrói uma imagem dentro de você. Está moldando o invisível. Tudo remonta ao tempo de semeadura e colheita. Qualquer um sabe que se você planta hoje, não colhe amanhã. Falar palavras faz com que a fé venha. Suas palavras são como sementes. Elas vão produzir uma colheita. Jesus entrou e falou com aquela garota morta, e ela se levantou. Esse foi o poder criativo fluindo de sua boca, porque ele era altamente desenvolvido nos princípios do reino. Quero que você perceba que esta é a maneira como Jesus ministrou na terra. Em todas as ocasiões em que ele se propôs a mudar o que era visível, ele absolutamente não falou sobre o que era visível. Não considerava o que era visto como permanente, apenas temporário. Declare os resultados finais. Tome, por exemplo, o capítulo 11 de João, quando o mensageiro veio e disse a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. V 3, e Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. V 4, ele não disse que a doença de Lázaro era para a glória de Deus. Deixe-me mostrar por que você não pode interpretar dessa forma. Jesus disse: Esta doença não é para a morte. Na mesma frase ele disse: Mas para a glória de Deus. Você deve interpretar todo esse versículo da mesma maneira. Você não pode mudar as regras de interpretação no meio da frase. Jesus disse: Esta doença não é para a morte. Se você interpretar isso literalmente, você fará de Jesus um mentiroso. Mas Jesus não mentiu. Ele estava falando sobre os resultados finais. Ele nunca deixaria a morte entrar em sua boca. Nunca estabeleceria a morte como um fato para ninguém. Mais tarde, ele disse sobre Lázaro: ele morreu. V 14. A versão King James afirma que ele disse: Lázaro está morto.
Mas, de acordo com o grego, ele não disse isso. Deveria ter sido traduzido: Lázaro morreu. Há uma grande diferença entre alguém que morreu e alguém que está morto. Se você não acredita nisso, olhe para Jesus. Ele morreu, mas não está morto. Lázaro havia morrido, mas Jesus não o viu morto. Jesus olhou além das más notícias, além das emoções humanas, para todas as aparências externas. Ele simplesmente ignorou o que existia naquele momento e falou sobre os resultados finais. O que ele está fazendo? Está moldando o invisível antes de mudar o visível. Ouça as palavras dele. Lázaro dorme. Eu vou para acordá-lo. V11. Teu irmão ressuscitará. V23. Eu sou a ressurreição. V25. Embora ele esteja morto, ainda assim viverá. V25. Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Em outras palavras, o objetivo final de toda esta questão da doença não será a morte. O objetivo final de toda esta questão trará glória a Deus. Foi a ressurreição que trouxe a glória, não a doença nem a morte. É assim que Jesus moldou o invisível. Quando você estudar, descobrirá que em todo o Novo Testamento ele operou nos princípios do reino. Na verdade, você descobrirá que isso é verdade a respeito de Deus de Gênesis ao Apocalipse. Em Gênesis capítulo 1, Deus criou pela palavra falada. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Alguém pode dizer: não entendo por que algumas coisas acontecem. Por que não consigo superar o que outros fazem? Algumas pessoas não vencem porque não há palavra em seu testemunho. Tem más notícias, mas nenhuma palavra de Deus. Quando Jesus chegou a Betânia, a cidade natal de Lázaro, ele ainda estava trabalhando para moldar o invisível. Quando Jesus disse ao povo para rolar a pedra, a irmã de Lázaro disse: Senhor, a esta altura ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. V39. Jesus, porém, ergueu os olhos para o céu e disse: Pai, dou-te graças por me ouvires. V41. Mas espere um minuto. Ele não disse nada ainda. Ou disse? Sim. 4 dias antes, ele disse: esta doença não terminará em morte. Ele já estabeleceu isso com suas próprias palavras. Deixe-me parafrasear. Pai, agradeço-te por teres ouvido o que proclamei há 4 dias. Estabeleci isso então. Isto não vai acabar em morte. E eu sei que me ouviste. Sei que sempre me ouves. Essa é a razão pela qual eu disse isso tão ousadamente 4 dias atrás. Estou dizendo isso para o benefício do povo aqui, para que conheçam os princípios do reino, que usei para realizar este grande milagre. Então, eles crerão que tu me enviaste. Ele estava moldando o invisível e está prestes a mudar o visível. Jesus disse: Lázaro, posso até ver Pedro dizer: meu Deus do céu, o que ele está fazendo agora? Ele está falando com um homem morto. Ele ficou com vergonha. Mas quando Jesus disse: venha, V43, todo o embaraço foi embora imediatamente porque Lázaro saiu. Você pode ficar com um pouco de vergonha às vezes com coisas que está dizendo, proclamando ou confessando, mas quando a manifestação vier, o constrangimento irá embora. Suas palavras mudarão o que é visível e moldarão o invisível se você usar esses princípios do reino. Deus disse: eu crio o fruto dos lábios, Is. 57:19. Capítulo 6 fale justiça no capítulo 10 de Romanos, versículos 4 e 10. O apóstolo Paulo dá algumas dicas sobre esses princípios que Jesus usou para moldar o invisível. Porque Cristo é o fim da lei para justificar a todos os que creem. Pois Moisés descreve a justiça que vem da lei, para que o homem que pratica essas coisas viva por elas. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo do alto emoticone sorrindo. Ou, quem descerá às profundezas? Isto é, para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Primeiro, Paulo diz a você o que a justiça da fé não diria. Quem vai trazer Jesus de volta para que possa me tocar?
Eu seria curado se Jesus viesse e me tocasse. Quem vai reverter o processo de morte e colocá-lo de volta na sepultura e trazê-lo de volta à terra em seu corpo físico, para que ele possa me tocar e eu possa ser curado? O versículo 8 começa: mas o que diz? O que diz a justiça que vem da fé? Conforme o versículo 8 continua, vemos o que a justiça da fé diria: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Observe, a palavra está perto de ti, não muito longe. Você pega a palavra de Deus, coloca em sua boca, e você molda o invisível, as palavras da sua boca. Baseadas na palavra de Deus, mudam as coisas que você vê. O versículo 9 diz: se confessares com a tua boca o Senhor Jesus, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando confessei Jesus como meu Senhor, as circunstâncias externas eram tais que qualquer pessoa ao meu redor diria: ah, ele está mentindo. Sei que Jesus não é seu Senhor. Eles estavam certos. Ele não era meu Senhor quando eu disse isso, mas porque eu disse isso com fé, aconteceu. Eu estava chamando coisas que não eram como se fossem. Isso mudou minha vida e me tornei a justiça de Deus em Cristo. Foi assim que você nasceu de novo. Foi assim que você mudou sua vida, confessando: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Eu proclamo agora que Jesus é o Senhor. Quando você disse isso, Satanás era o Senhor. Mas porque você disse e agiu com fé, a justiça que vem da fé o trouxe a uma posição correta para com Deus. A decisão foi sua decisão foi sua. Você tomou uma decisão e falou com a sua boca o que mudou o visível e moldou o que você não podia ver. Você nasceu do Espírito de Deus, absolutamente transformado e mudado pela fé e sua confissão. O versículo 10 diz: porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca a confissão é feita para a salvação. Essa palavra salvação significa mais do que apenas ser salvo. Significa libertação, preservação, cura e saúde. Você molda o invisível com palavras cheias de fé. Até um pecador pode fazer isso. O homem perdido pode moldar seu destino eterno com suas palavras. Ele pode transformar o invisível em visível. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus, e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Rom 10:9. Você será salvo. Isso é o que a palavra de Deus diz sobre você. Por que andar derrotado? Por que andar no território do diabo quando a palavra de Deus foi falada? Mas o que você vai dizer? O diabo tentou nos convencer de que não funcionaria em mais nada, mas isso não é verdade. Assim como Abraão e Sara mudaram o visível e moldaram o invisível com as palavras deles, baseado no que Deus disse. Suas palavras, com base na autoridade da palavra de Deus, podem mudar as forças visíveis ao seu redor. Você não tem que aceitar o que vê agora. Não tem que passar pela vida com as coisas que agora são vistas. Pois as coisas que são vistas são temporais, estão sujeitas a mudanças. A decisão é sua. Charles Capps é um fazendeiro aposentado e desenvolvedor de terras que viaja pelos Estados Unidos compartilhando a verdade da palavra de Deus. Ele compartilha por experiência prática e de primeira mão como os cristãos podem aplicar a palavra às circunstâncias da vida e viver vitoriosamente. Além de autoria de vários livros, incluindo o best-seller A Língua, Uma Força Criativa. Ele também tem um ministério de rádio em todo o país chamado Conceitos de Fé. Para obter uma lista completa de fitas e livros de Charles Capps, escreva Ministérios Charles Capps P.O. Box 69, Inglaterra, AR 72.046. Sinta-se à vontade para incluir seus pedidos de oração e comentários ao escrever.